Olá, bom dia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 1º de junho. Acompanhe as notícias dessa edição do Jornal Visual. Estudo do IPEA constata que os brasileiros cada vez mais usam o carro e a moto e deixam de lado o transporte coletivo. Massoterapeutas cegos conseguem espaço e respeito entre os profissionais. E ainda, hoje é dia de ficar por dentro do que acontece no nosso futebol. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Em 10 anos, o número de passageiros no transporte público já caiu 30%. Os brasileiros cada vez mais usam o carro ou a moto. É o que mostra um estudo sobre mobilidade urbana do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Entre 98 e 2007, o número de brasileiros com carro cresceu 17%, reflexo do aumento de crédito e renda para as classes mais baixas, além do maior prazo de financiamento. A pesquisa do IPEA mostra também que até 90% dos subsídios dados pelo governo vão para os carros particulares. Já o transporte público recebe apenas 10% desses incentivos. Um retrato que a gente tem nesses últimos 10 anos é isso. O aumento cada vez maior do transporte individual e a redução do transporte público, obviamente causando sérios problemas para as cidades, problemas de congestionamentos, aumento de acidentes, né, e poluição. Para se ter uma ideia, trem e metrô só existem em 12 regiões metropolitanas. Já os ônibus estão presentes em 83% dos municípios e, mesmo assim, deixam a desejar. Eu prefiro mesmo andar de bicicleta. A gente espera demais pelo ônibus no ponto, o motorista às vezes chacoalha demais o ônibus, às vezes vem muito lotado. Além disso, o custo tem aumentado bastante. Nos últimos 15 anos, o preço da passagem de ônibus ficou 60% acima da inflação. Hoje, o gasto mensal com esse tipo de transporte pode ficar mais caro do que pagar o parcelamento de uma moto. Pelos cálculos do Lucas, a moto é um bom negócio. Só para vir para aqui para autoescola, eu gasto R$10 de passagem. E se eu viesse de moto, ia ser muito mais em conta, tá entendendo? E tipo, isso para eu ir para qualquer lugar seria a mesma coisa. De 98 para cá, a venda de motocicletas cresceu 19% ao ano. Hoje, entre 4% e 5% dos deslocamentos nos grandes centros são feitos sobre duas rodas. Há 2 anos atrás a gente dava 6 aulas por dia. Hoje em dia a gente faz o quê? Chega às 7 da manhã e vai até 9 horas da noite. Aí todas as autoescolas estão cheias. Casos de violência no trânsito são cada vez mais comuns nas grandes cidades. A combinação entre falta de educação e estresse pode ter consequências trágicas que seriam evitadas com uma cultura de paz ao volante. Uma simples mudança de faixa ou ultrapassagem mal feita são suficientes para tirar muito motorista do sério. O que você faz? Tem que aguentar, né? Andar com o vidro fechado e passar a mão na cabeça. Não pode fazer nada. Não vai discutir com ninguém. Hoje em dia o pessoal tá todo estressado por nada. Qualquer coisinha quer brigar, quer discutir. Então eu acho que deve ter mais calma, mais paz. Quando a paciência chega ao limite, basta um erro, uma imprudência, para o problema virar motivo para discussões e até agressões. O taxista Paulo Roberto Souza, de 34 anos, foi mais uma vítima da violência no trânsito. No último fim de semana, ele foi morto a tiros após não dar passagem a outro motorista, ainda não identificado. Um caso extremo da triste realidade registrada também nestes flagrantes de agressões e brigas nas ruas de cidades brasileiras. Para este especialista em comportamento no trânsito, mais do que noções de direção defensiva, é preciso se preparar emocionalmente antes de se sentar ao volante. O que vem ocorrendo ultimamente é um ciclo vicioso. Tanto o condutor leva a sua raiva para o trânsito, como também encontra motivos para a raiva no trânsito e leva para outros ambientes primários. Hora do esporte. Bom dia! Esta semana vai marcar o fim de uma carreira de sucesso no futebol brasileiro. No domingo, o sérvio Petkovic fará seu jogo de despedida quando o Flamengo enfrenta o Corinthians. Pet fez o caminho inverso e trocou o futebol europeu pelo brasileiro. Aqui, defendeu o Vitória da Bahia, o Vasco e o Fluminense do Rio, mas ganhou fama mesmo no Flamengo. Em 2001, marcou um gol de falta histórico numa final contra o Vasco e em 2009 levou o time ao título brasileiro.
Mesmo sérvio, Pet tem jeito brasileiro e poderia até ter jogado pela nossa seleção. Mas se temos o fim de uma história, temos o início de outra. Finalmente o Corinthians começou a construir seu estádio para a Copa. A torcida levou a arruda. Os operários rezaram um Pai Nosso. Tudo para a obra sair do papel e São Paulo poder receber o Mundial de 2014. Se vai dar certo, só o tempo dirá. Tempo que costuma ser implacável, mas que com Petkovic deu uma canja e nos permitiu admirar seu futebol arte por mais de uma década. Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Cegos e deficientes visuais alcançam o sucesso profissional com a massoterapia, recuperam a autoestima e superam preconceitos. Há 13 anos, Omar descobriu que sofria de retinoide pigmentar, doença que em curto espaço de tempo deixou o ex-publicitário cego. Os primeiros 4 anos da cegueira foram de adaptações e a busca por alternativas profissionais. Foi no Instituto Benjamin Constant que Omar conheceu os benefícios da massoterapia. Entrei nesse curso de massoterapia e vi que realmente é uma coisa que combinava comigo. A gente realmente fica com contato mais apurado, né? E a gente nota que pode realizar um trabalho bem feito. Os bons resultados do seu trabalho serviram de estímulo para outros deficientes visuais, que hoje contam até com uma associação de classe. Apesar de muita gente não acreditar, a gente é capaz para isso e a gente vai aceitando esses desafios. E cada vez a gente vai sabendo que tem mais deficientes visuais na área de massoterapia. A agenda de Omar anda lotada. Dona Cristina, que se recupera das sequelas de um acidente, tem uma explicação para o sucesso profissional de Omar. Quando a gente acaba, ele me dá pergunta: está bem? A senhora está bem, dona Cristina? Eu falei: estou ótimo. Se ele disser não está bem, acho que ele continua tudo outra vez. É cada vez maior o número de pessoas que procuram a fisioterapia, a massoterapia, na tentativa de aliviar as dores do cotidiano. A Áurea é fisioterapeuta e vai aqui ajudar um pouquinho os pés dessa repórter que vive longas jornadas em pé e anda sentindo a sobrecarga do dia a dia. Áurea, como é que surgiu o teu interesse pela fisioterapia? Surgiu durante o período que eu estava fazendo o curso de massoterapia no Instituto Benjamin Constant, que é um curso destinado para pessoas com necessidade especial, no caso, deficiência visual. Áurea nasceu cega, de família pobre e não tinha muitas expectativas profissionais, até descobrir que a fisioterapia poderia gerar renda e trazer de volta a autoestima. Provou para mim mesmo que eu sou capaz, que eu posso fazer coisas que outras pessoas não têm essa habilidade. Realmente são 15 minutos que fazem toda a diferença. Áurea, muito obrigada. Valeu muito a pena para mim, espero que tenha valido para você também essa experiência, essa troca de experiência. O importante é a gente alcançar o objetivo, que é te dar um maior conforto, né? Fazer com que você saia daqui diferente, sem dor. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.